Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 23. A Adri está conosco, né? Oramos pela manhã pela Juju, estamos orando e cremos, irmãos, que a Juju vai estar aqui em breve, amém, irmãos? A igreja te ama, Adri, também o pastor Tuninho, toda a família, aqui a família também está conosco, sintam-se bem em nosso meio, tá bom? Muito bom tê-las aqui conosco. E essa mensagem tem a ver com a Juju, porque nós estamos acompanhando a família. Para quem não tomou conhecimento, a Juju, ela está indo, praticamente deu 10 dias, né? 10 dias na UTI, e ela teve uma situação, foi fazer um procedimento no dente. E esse procedimento, você sabe que a Juju é uma criança, uma menina especial, ela não fala, e a família tem ali trabalhado, se empenhado copiosamente. E nesse procedimento, houve alguma situação que sugou, e isso deu um trabalho, e está dando um grande trabalho, os médicos, os pais, os familiares, e a Juju já está internada esses 10 dias. E nós estávamos lá pela manhã, essa semana, e ela estava tão bem, e à noite, a família me liga, e ela foi entubada. E estamos orando, porque os médicos já estão para fazer essa retirada, e crermos em Deus que o pulmão dela vai estar 100%. Você crê nisso? Amém? E nós cremos nisso também, em nome de Jesus. E ela está aqui, vai ser renovada por Deus. E eu voltando do hospital, eu comecei a falar com Deus. Assim, Deus, o que é isso, dores? Por que as dores são tão reais nas vidas dos filhos de Deus também? E Deus começou a ministrar no meu coração sobre Jó, mostrando que o tempo das dores é uma estação. Diga assim: o tempo das dores é uma estação, e não tem como nós fugirmos disso. Filhos maduros, que é a série que estamos encerrando hoje, nós entendemos que filhos maduros, eles não fogem do tempo das dores, mas filhos maduros, eles enfrentam o tempo das dores, e eles crescem durante esse tempo, mas eles não morrem lá, eles saem de lá vigorosos, viçosos, renovados, com experiências com o Senhor, e crescente ainda mais, alcançando a maturidade cristã, amém? Então isso ministrou muito ao meu coração, quando eu saí daquele hospital, e estava naquele carro, e falando com Deus, e Deus ministrou isso que nós vamos falar hoje, também aqui com todos. E antes de nós lermos esse texto, eu queria que você pensasse algo comigo. Algo acontece em nós, durante e após um tempo de dores. Circunstâncias que podem trazer dor, como críticas, perdas, crises, problemas, aflições, traições, doenças, pressões ou esmagamento, e até o próprio crescimento, porque crescer dói. Corpo e mente, desenvoltura emocional, espiritualmente. E às vezes nós olhamos para tudo isso e podemos assemelhar como uma criança. A criança, quando está crescendo, tem dores. A minha própria filha, a Laura, ela tem dores na perna por causa de um encurtamento. E copiosamente, momentos a momentos, ela tem essas dores, e é muito difícil, mas eu vejo ela correndo. Hoje ela está no Kids, ela salta de alegria, ela pula, ela canta, ela faz jazz, ela anda de bicicleta, ela anda de patins, e eu falo assim, agora ela não está com dor, glória a Deus. E eu sempre tenho que lembrá-la, de que houve momentos, de que ela não estava com aquela dor, e ela superou aquela dor, e ela cresceu com aquela dor, e ela cresceu em estatura. Como o dentinho também da criança. Você lembra, pai? Você lá dormindo, de repente a criança... E é o dente que está crescendo. Quando falamos de fé, falamos de uma convicção. Quando andamos por fé, falamos de passos na convicção, no fundamento, na base que é Cristo. O Filho de Deus, ele não caminha por filosofia humana ou por uma doutrina humana. O Filho de Deus, ele caminha por fé. São os passos de fé. Por isso o salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então o Filho de Deus, ele não caminha por uma aventura. O Filho de Deus, ele é discípulo. E discípulo tem compromisso radical
com o Senhor Jesus. E é interessante porque alguns versos que nós vamos ler do livro de Jó ministraram e continuam ministrando aos nossos corações, porque a dor, ela é uma arma para, muitas vezes, aliás, a dor não é uma arma para aniquilar a fé. Tem gente que pensa que a dor que Deus envia, ou um problema que você passa, é para aniquilar a fé. Não é. A dor, ela é uma oportunidade de revelar o quanto somos maduros ou imaturos diante das nossas respostas. Então, nessa introdução, eu quero que você pense comigo, quais as respostas que nós temos dado diante das dores, dos problemas que passamos, das crises que vivemos. E isso vai determinar uma vida imatura ou uma vida madura diante de Deus. Por isso o texto vai dizer assim, Jó 23:10 e Jó 43, 1 e 2. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Eu vou ler novamente. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Agora vamos lá para o final do livro, no último capítulo, ele vai dizer assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Pai, essa é a tua palavra e nós precisamos do teu Espírito, para que o teu Espírito venha trazer vida e transformação em cada coração. Ministre em nós, Pai, essa palavra que é viva e poderosa, gerando em nós o inconformismo, para que possamos crescer dia após dia e alcançarmos a estatura perfeita em Cristo. E assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a Bíblia diz a respeito de dores, nós sabemos que aqueles que as enfrentam e avançam, saem pelo menos com algumas características. Primeiro, lapidados. Segundo, firmes. Terceiro, maduros. Há sim uma ação notória na vida do Filho de Deus quando ele passa pelas provações da vida. É normal o Filho de Deus passar por provações. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Mas ele já no mesmo versículo diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olhamos e ficamos perplexos com a força que vem na vida de uma mãe que perdera uma pessoa, um filho. Ficamos perplexos com a força que vem quando um pai perde um filho. Há uns 2 anos atrás, no tempo da pandemia, nós estivemos com uma família enterrando um filho que tinha aproximadamente 3 a 4 anos de idade. E aquilo foi uma das coisas mais difíceis na minha vida. Eu orava por esse pai na live que nós fazíamos meia-noite. Oramos praticamente 1 ano. Melhorava, ele caía. O filho melhorava, e daqui a pouco piorava. E daqui a pouco o telefone toca e diz: pastor, o nosso filho se foi, e agora? São situações difíceis, de perdas, momentos de dores, momentos que as pessoas terão que chorar. Um acidente que acontece, trânsito, uma fatalidade, vai viajar, de repente acontece uma tragédia. E o que me chama a atenção é que muitas pessoas conseguem passar por esse tempo de prova. Muitas pessoas conseguem enfrentar esse tempo das dores. Muitos conseguem avançar esse mar à sua frente e dizer: eu consegui, eu venci. Você vai se recordar alguns anos atrás, onde nós tivemos ali no bairro do Moçungue, uma fatalidade. 2 jovens faz a curva e um acidente inesperado. Esse rapaz que causou o acidente, ele era um deputado. E eu conheci a mãe das vítimas, ou de uma das vítimas. E ela levantou um movimento. Essa mulher começou a se empenhar, a debruçar numa campanha nacional, para que houvesse o que? Justiça. Essa mulher sofreu, essa mulher chorou. Eu morei perto, e lá onde foi o acidente, tinham lá 2 cruzes.
E a gente passava por ali, a gente sempre lembrava do acidente, um carro que passou numa velocidade a 195 km por hora. Fatalidade. E a gente olha para isso e vemos que essas pessoas venceram essa estação das dores. E a Bíblia vai nos mostrar alguns textos que falam também sobre isso. Olha o que diz 1 de Pedro 1,7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Aleluia! É o apóstolo Pedro que está dizendo, olha, a provação, ela vem, mas é para que vocês se mantenham firmes. Paulo vai dizer, sede firmes e constantes. Segunda carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, capítulo 4, 17, 18, também vai falar sobre isso, porque ele vai dizer, a nossa leve e momentânea tribulação produz algo. Então talvez você esteja aqui hoje assim, pastor, eu não estou passando nenhum tempo de dores, poderá chegar daqui a pouco. Pastor, eu acabei de sair de um tempo de dores. Pois é, você está vivo. As dores poderão voltar ou acontecer outras. Então eu quero que você se prepare, porque filho maduro não anda desprevenido, ele não é pego de surpresa, amém, irmãos? O filho maduro, ele está com os olhos no trono, filho maduro está com o joelho dobrado, filho maduro está jejuando, filho maduro está buscando, está olhando para a nuvem. Quando a tua nuvem se mexer, nós vamos nos mexer. Quando o Senhor falar, nós obedeceremos. Quando o Senhor nos enviar, nós iremos. Para onde for, não importa, se o Senhor estiver conosco, nós iremos. Filhos maduros não olham para o chão, filhos maduros estão olhando para o céu, para o trono do Senhor. E é por isso, irmãos, que Paulo vai falar isso, que momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Mas eu olho para Gálatas 6,17, o mesmo apóstolo Paulo vai nos mostrar que sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo diz aos Gálatas, trago no meu corpo. O que ele está dizendo? Ele revela isso como testemunhos. Olha, não me perturbe mais com essas coisas, porque está aqui o testemunho de perseverança. E se você ler também a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que ele vai dizer dos açoites, naufrágios. Ele foi apedrejado, ele foi arrebentado, açoites na parte da frente, não tinha mais pele. Então vamos para a parte de trás, nas costas. Paulo foi preso, escreveu quatro cartas preso. Ele escreve a carta aos Filipenses preso, mas está escrevendo assim, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. É uma maturidade cristã que nós ficamos perplexos, irmãos, porque é um entendimento de que mesmo no tempo da dor, Deus não nos deixou. Eu olho para a vida de Jó, que eu falei pela manhã, um homem que do capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 50, irmãos, esse homem jovem, 17 anos, já sofreu dentro da sua própria casa. Ele foi escorraçado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado, dado como morto, mas em todo o tempo, José sabia que Deus estava com ele. Eu quero dizer nessa noite aqui, em nome de Jesus, não importa o tamanho do teu problema, da provação que você está vivendo, da dificuldade que já passou ou que vai chegar, entenda que Deus é Emanuel, é o Deus presente, é o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que venceu a morte, venceu o pecado, Ele está vivo, Ele está entre nós, porque vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia. Esse é o nosso Deus, que caminha conosco. E sabe qual é a diferença dos filhos de Deus para pessoas que ainda não receberam Jesus? É porque as vidas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, elas passam pelos mesmos problemas, pelas mesmas lutas. Mas o povo de Deus, passando pelos problemas e as lutas, que são as mesmas, esse povo tem um consolador, que o mundo não tem. Esse povo, ele tem a vida eterna.
Esse povo, ele tem um nome que é sobre todo nome. Esse povo, ele carrega a luz, o Pai das luzes. Esse povo é um recipiente da glória de Deus. Esse povo carrega fé, entusiasmo. Ele carrega uma vivência com o eterno, não momentâneo. Por isso que quando muitas vezes você está num velório e vem uma pessoa, um filho de Deus, e dá uma palavra, as pessoas falam assim: meu Deus, como é que ele consegue? Ela consegue trazer uma palavra de alento, de conforto, de consolo. É porque o Consolador está dentro dessa pessoa. E quando ele fala, da boca está cheio o coração, ele traz palavras de vida e não de morte. Nessa noite, o eterno está nesse lugar, a vida abundante está nesse lugar. Ele trouxe você aqui para dizer: eu quero estar com você todos os dias. Quantos querem viver assim? É importante isso, irmãos, porque o sofrimento, ele é uma estação, a dor é uma estação, como eu disse. Olha o que diz Eclesiastes 3, 1 e 2. Para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo, Adri, presta atenção nisso. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo do que plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir. Minha filha, em nome de Jesus, o tempo de você dar gargalhada vai chegar. Vai chegar, tempo de prantear e tempo de dançar. E eu olho para a vida de Jó e eu vejo que essa estação chega. Jó na ótica de Deus. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você lê um versículo desse, quiser pode deixar aqui, você sabe quem está falando claramente? A gente sabe que Deus é o Deus da Bíblia, a palavra de Deus, mas aqui não diz quem de fato escreveu. Agora vamos para o versículo 8. Olha o que está no versículo 8. Então o Senhor perguntou: você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro, correto, teme a Deus e se mantém afastado. No 1 você não sabe quem escreveu, mas no 8 você sabe que foi Deus. Existe uma grande diferença, irmãos, de nós falarmos algumas coisas sobre as pessoas. E existe uma grande diferença de Deus falar sobre essa pessoa. E o que acontece aqui na ótica de Deus é que Deus enxergou em Jó um homem íntegro, pleno, completo, um homem correto, um homem que não se dividia, ele não permitia essa divisão, um homem que tinha um caráter aprovado, que não negociava as coisas. Nós vamos ver a vida de Jó e vemos que esse homem, ele ia confessar pecados se os seus filhos estivessem pecando ou não. Olha que interessante. E a gente olha para tudo isso, nós começamos a perceber que Deus fez uma leitura de Jó. E a pergunta que eu faço é: o que Deus tem lido da sua igreja, do seu povo hoje? Quando Deus olha para o João, ele fala o que com Satanás? Porque aqui Deus está falando com Satanás. Viste meu servo Jó? Homem íntegro, correto. É forte para você? É para mim também. Mas Deus hoje está olhando para esse lugar. E eu quero crer que Deus está dizendo assim: você viu aquele meu servo que está lá? Tem caráter, é íntegro, é temente a Deus, se desvia do mal. Quem aqui está vivendo isso ou vai viver em nome de Deus? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Na ótica de Deus não havia ninguém como Jó na terra. Ninguém. Não há ninguém como ele. Irmãos, o elogio, o destaque que Deus dá para Satanás é muito forte. Homem íntegro e reto, seu caráter era maduro e pleno, sua conduta era reta. Pessoas íntegras são indivíduos completos, como eu disse.
Ele temia o Senhor. O alicerce da vida de Jó era temer o Senhor. A sua vida, o seu físico, o seu ser, o seu espírito, ele estava em cima de uma rocha, Deus. Isso é poderoso demais, porque o elogio, o destaque que Deus dá, Deus não mente. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então o que Deus está dizendo é uma verdade, um fato. Mas irmãos, eu quero olhar para essa história e perceber que as coisas mudam. Não é porque Deus está elogiando, porque Deus está observando, porque tem muitas coisas sendo feitas que o agrada, que o problema não chega. O problema chega, a dor chega, a crise chega, a dificuldade chega. E eu olho para esse texto, eu percebo que Deus quer nos mostrar algumas lições para nós hoje. Porque nós olhamos para a vida e muitas vezes tiramos conclusões equivocadas, assim, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou no meio das dores, Deus não tem olhado para o servo dele, Deus não tem tido compaixão com o servo dele. Eu tenho me esforçado, eu tenho me empenhado, eu tenho trabalhado, eu tenho falado dele, mas as coisas não mudam, a minha vida cai a cada dia mais e mais, a doença não é curada, o físico não melhora, a família não se desenvolve. O que acontece, Deus? Onde é que eu estou? Uma pesquisa assim, bem rápida. Quantos aqui já fizeram esse questionamento a Deus? Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Só levanta assim, só devagar, não olha para o lado, mas só assim, rapidinho. Quem não levantou a mão, levantou o coração. Porque nós somos assim. Quando as coisas não estão funcionando, a gente quer colocar alguém na parede. E às vezes colocamos o próprio Deus. Por isso, a primeira lição que eu entendo ao olhar para a vida de Jó, que vai vencer o tempo de dores, o processo das dores na vida de Jó, nos faz enxergar o drama na vida de um homem que experimentou circunstâncias anormais. Jó experimentou circunstâncias anormais. Já começamos por aqui. Se você ler o verso 1 e 2, você vai ver isso. Por quê? Porque a dor, que também é uma estação na vida dos filhos maduros de Deus, ela chegou, ou as dores chegaram em Jó. Primeira dor, Jó experimentou a dor ao seu redor, fora do seu corpo. Olha o que diz o capítulo 1, 13 a 19. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro. Vai vendo o nível de dores aumentando. Veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu junto os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar, trazer a notícia. Você foi vendo o nível? Circunstâncias anormais, irmão. Irmãos, se eu estou nessa história aqui, quando o camarada estava falando, chegasse outro, ele estava assim: para! Você não dá vontade de você ler no texto? Por que ninguém entrou e saiu correndo? Ele estava assim: para, pelo amor de Deus, chega! Mas as notícias estão chegando. Irmão, deixa eu te contar um segredo. Acho que você não sabe disso. Notícia ruim chega rápido, mas a boa, meu Deus do céu. O povo de Deus muitas vezes faz isso. Levanta um ibope para coisas desastrosas.
Você já viu o que aconteceu com fulano de tal? Você já viu o que aconteceu com o cantor gospel? Você já viu tudo isso? E eu quero saber lá o que eles estão fazendo. Porque nossa mente está mais cativa e presa aos problemas, que essas pessoas muitas vezes não têm compromisso com Deus, e Deus vai cuidar delas. Mas irmãos, a igreja precisa promover o evangelho, dizer só o Senhor é Deus. Um homem estava na casa do oleiro, esse homem era todo torto, casinha torta, falava tudo torto, mas ele encontrou o oleiro, e Deus foi moldando a vida dele, foi transformando a vida dele. Hoje ele é um pai de família, restaurado, segue o nome dele aqui, o CPF, o Pix dele, abençoa ele. Mas a gente tem uma facilidade de levantar os problemas ou evidenciar o caos. Não, irmãos. A igreja não foi chamada para isso, não. A igreja foi para pregar o evangelho, aleluia. E o evangelho adentra o coração e transforma um gadareno em missionário, um traficante em um pastor, em um alcoólatra, em um filho de Deus. Nós precisamos somente pregar o evangelho. O evangelho vai transformar essas vidas. Jó estava experimentando nele mesmo um estado de dores, mas isso vinha de fora. Irmãos, eu não sei você, mas quando há situações ao nosso redor, eu já contei aqui, eu estava num momento tão desafiador, no início do ministério. Eu peguei meu carro, eu falei assim, amor, eu estou indo para o parque, e fui lá para o Parque Barigui. Eu entrei, eu estava naquele carro, e eu falei assim, Senhor, o que está acontecendo? Mas penso numa coisa assim, estava quase me encobrindo. E naquele carro, eu comecei a me lembrar dos feitos gloriosos do Senhor. Como diz o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos... Irmãos, a gente para de andar às vezes nos grandes feitos para andar nos problemas feitos. Dentro daquele carro eu erguei minhas mãos e comecei a adorar. E comecei a lembrar de Abraão, comecei a lembrar das estrelas. Eu falei assim, eu tenho que parar de contar problema, eu tenho que começar a contar estrela. E estava um sol, e ali eu pude entender o texto. Deus revelou com mais clareza aquele texto. Porque Abraão não vai contar estrela quando estava de noite. Ele começou a contar estrela quando estava no sol, no momento mais quente do dia. Porque filho maduro, filho com fé, conta a estrela até quando você está vendo lá aquele sol lá nos seus olhos. Porque você sabe que a qualquer momento as estrelas vão aparecer. E naquele momento, irmãos, eu comecei a adorar a Deus. E às vezes eu adoro meio exagerado. Eu comecei a gritar com Deus, não contra Deus, mas eu comecei a dar os meus aleluia. Eu comecei a cantar essa música que não era essa, mas era parecida. Os que confiam no Senhor. Aí você canta como? Os que confiam no Senhor. Não, você está cantando como? Você está cantando avivado, feliz. Mas o problema está lá. E de repente, irmãos, com os meus olhos fechados, sabe quando a atmosfera muda? E quando eu abri os meus olhos, você acredite ou não, eu vi fumaça dentro do meu carro e o carro estava desligado. Eu falei assim, achei que nada. E já fechei rápido, porque dá um temor. Eu falei assim, Senhor, não vou dar um passo nem para a esquerda, eu vou ficar paradinho. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, Senhor, a tua Shekinah está nesse lugar. A tua glória está nesse lugar. O Senhor encheu esse lugar. Irmãos, eu não levava mais de um problema, nem de uma crise. Eu só estava experimentando a manifestação de Deus. E eu pego meu carro, eu volto para casa. E eu chego em casa como? Chutando latinha? Capaz, eu estava contando a estrela. Estrela A, B, C, D. E minha esposa olha para mim e fala assim, o que aconteceu com você? Aqui na leitura atual do João, o que você tomou? Irmão, eu bebi uma fonte da água do Espírito no meu carro. E os meus olhos estavam como chama de fogo, o coração queimando. A minha vida estava voltando, eu estava ressuscitando. Sabe, irmãos, nós precisamos desse tempo com Deus. Foi impressionante aquilo. Eu olho para esse tempo e eu percebo, Deus estava ministrando no meu coração. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre como é que funciona a estação de dores ou do luto no contexto do judaico. Existem 3 estações de luto no contexto judaico. A primeira estação do luto na cultura judaica
ela se chama Shivá. São os 7 dias que acontecem após a morte. Uma semana a pessoa não sai de casa, para nada, ela não cozinha, ela não trabalha, ela não faz nada, ela fica lá. É o momento do luto, do sofrimento, acabou de acontecer, é o Shivá. Tanto é que os moradores, os vizinhos, eles tomando conhecimento, o que eles fazem? Eles vão lá e preparam comida, levam lanche. Eles proporcionam a generosidade na vida dessa pessoa que está de luto. Ela não trabalha 7 dias, não sai de casa, não faz comida, mas alguém está percebendo isso e alguém está dizendo assim, vamos fazer alguma coisa. Se for um pai ou uma mãe que morreu, o filho, ele tem uma atitude. Então, se o pai e a mãe de um judeu morrerem, o que o filho faz? Ele rasga do lado do coração aqui, a sua roupa 8 centímetros. Ele anda, ele está dizendo, olha, tem sofrimento, tem dor em mim. É como se ele estivesse rasgando o coração. Tamanha dor que ele sentia, ou ele sente. Expressando a sua intensa e profunda dor e angústia. O segundo período de estação de dor no sistema judaico é chamado de Sheloshim. São 30 dias, são os 7 dias, mais 23 de tempo de luto, de sofrimento. Irmãos, esses dias a pessoa fica de fato de luto, e ela também não faz nada, e ela só fica lidando com a dor. O terceiro e último estágio do luto, para os judeus, é o Avelut, luto de 1 ano. Ele fica chorando, triste, e se ele tiver condições de trabalhar, ele trabalha, senão ele fica em casa. E ele é ajudado nesse 1 ano. A psicologia, você está vendo hoje o movimento da psicologia crescendo ainda mais. E nós temos algumas psicólogas na igreja. Ela vai dizer que uma criança perde, quando perde um pai e uma mãe, o tempo de luto da criança são de 6 meses. E se um adulto perde o pai e uma mãe, ele tem pelo menos 1 ano de luto. Pelo menos 1 ano. Aí eu lendo isso, Deus ministrou no meu coração algo muito sublime. Meu filho, não despreze nunca a dor de alguém. Não despreze nunca o luto que uma pessoa está vivendo. Não diga para ela sorrir quando a estação é de choro. E eu falei assim, mas Senhor, eu carrego alegria. Nós carregamos a verdadeira alegria. Se eu ver uma pessoa triste, eu preciso. Não, se é luto e se é perda, vai ler Romanos 12, capítulo 15. Eu fui abrir a Bíblia. Chorai com os e se alegrai com os. Deixa eu te dar um conselho essa noite aqui, por favor. Para de rir em velório. Tem gente que fica contando piada em velório, irmãos. Misericórdia. A igreja, o povo de Deus é maduro. Então o texto está dizendo o quê? Por que Paulo, é Paulão, hein? Está chorando? Chore. Tem alguém gritando no tempo do luto? Vai lá com ele. Coloca o braço, o ombro, carrega no colo. Mas aí você vai sair daquele velório e vai ter um aniversário de 15 anos, um casamento. Aí você vai chegar lá e vai assim, eu acabei de vir de um velório. E você vai acabar com a alegria do casamento. Não faça isso também. Tem gente que estraga a festa. Já viram esse povo? A pessoa está celebrando e tal. Aí eu queria contar um probleminha, sabe? Eu queria contar umas dores. Irmão, pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque você estraga a festa do outro. Então está se alegrando. Está vivendo um tempo de alegria. Se alegre com ele. Estava ensinando aqui para minha filhinha mais nova. As menininhas foram para a praia, as amiguinhas dela, e mandaram a foto de uma tartaruga. Laura é fanática por tartaruga. E falou assim, lá, lembramos de você aqui. Tem tartaruga, estão todos os amiguinhos dela. Ela falou assim, pai, eu fiquei meio triste. Eu falei assim, filha, deixa o papai ler um texto para você da Bíblia. Nós temos que nos alegrar com aqueles que estão alegres. É mesmo? É. Então manda uma mensagem para eles, mesmo que não seja tão legal, mas você fala assim, que legal galera, estou muito feliz, e deixa lá.
Ah, tá bom, pai, eu vou fazer. Às vezes nós olhamos para esses quadros, irmãos, e nós pensamos só em nós. Então o que está acontecendo, irmãos? Ao redor de Jó, perdas, dores. Jó perdeu tudo. Perdeu o boi, os bois, vaca, perdeu o gado, perdeu a casa, agora ele perde os filhos. O que pode ser pior que perder um filho? Eu não sei o que é isso, mas eu já fiz enterros assim. E a gente tem que chorar com esses irmãos. Nós temos que nos unir mais com esses. Mas também, se você for fazer um churrasco, me chame. Eu quero me alegrar com você. Porque são as estações, irmãos. É o do choro e da alegria. Jó experimentou dores no seu físico. Irmãos, isso aqui é punk. Olha o que diz o capítulo 2, 7 a 8. Na NAA. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então eu tenho dores ao redor, e agora Jó tem dores nele, no físico. Irmão, quem já teve catapora aqui, lembra disso. Uma feridinha. Eu conheço uma pessoa que teve um problema na unha, e de repente, estava com uma bactéria, teve que tomar antibiótico 17 dias, quase perdeu o pé. E aqui um parênteses. Deus cura, Deus tem misericórdia. A pessoa recebe um toque de Deus. Mas eu conheço uma história do meu pai, um irmão lá do Rio de Janeiro. Esse irmão, ele teve um problema na unha, e esse irmão era só Jesus na causa. Esse irmão, ele brincava com Deus, e um belo dia meu pai soube que ele estava com um problema no pé, e foi lá visitá-lo. Ele falou assim: meu filho, o que está acontecendo? Pastor, está aqui, tá, não consigo andar, por isso que eu não vou na igreja, mas ó, se Deus curar esse meu dedo, eu vou voltar para a igreja. E meu pai orou por ele, ungiu o pé dele, ele foi curado, em uma semana estava com o pé bonitinho, mais ou menos, mas bem melhor. E foi para a igreja? Você acha que foi? Foi não. Aí uma semana depois, meu pai foi lá, não tinha telefone naquele tempo, ele chegou lá, falou assim: ô rapaz, e aí? Como é que tá? Ah, pastor, sabe o que é? Deus curou meu dedo, agora eu vou dar umas andadas aí, tirar umas férias. Eu falei assim: meu filho, você fez uma promessa, você fez um voto, Deus te curasse, você ia voltar para a casa de Deus. Toma juízo, rapaz, acorda. Não, pastor, está tranquilo, uma hora eu volto. Eu falei: tá bom, ó, foi você que disse. 2 meses depois, alguém bate lá na casa do meu pai e fala assim: pastor, o fulano lá está com problema no pé de novo. Ah, é? É. Quando ele chegou lá, irmãos, a metade do pé já estava escurecendo. Aí meu pai foi lá e falou assim: e aí, rapaz? Pastor, pois é, ora por mim. O médico falou que só um milagre, que eu posso perder o pé. Meu pai, vamos orar. E você acha que o pai fez o quê? Orou. E o que aconteceu com o pé? Curou. Quando ele acabou de orar, foi embora. Uma semana depois, pastor, o fulano não está vindo para a igreja? Meu pai falou assim: pois é. Foi lá visitar de novo. Quando chegou lá: e aí, meu filho? Ah, pastor, o pé está curado. Ó, está tudo bem, tudo certinho. Agora eu peguei uma casa na praia, eu vou cuidar da casa na praia. Ah, é? Você falou a segunda vez. Aí, o que aconteceu? Resumindo, 3ª vez. Meu pai chega lá e fala assim: olha, é a última vez que eu venho aqui. Eu vou orar, Deus vai te curar, mas se você não voltar, você vai se ver com Deus. E ele: tá bom. Meu pai ora, e o caramba, vai que unção de cura tu tinha, hein? Caramba, 3ª vez o pé ficou branquinho de novo, top, legal. Aquele camarada não vai para a igreja. Sabe o que ele falou na 3ª vez que meu pai orou, ele foi curado? Ele falou assim para o meu pai: pastor, agora eu só quero sombra e água fresca. Aí meu pai: tu dizes. E foi embora. 2 meses depois, esse homem morre. O dia do enterro dele, choveu tanto,
que o caixão dele estava inundado de água, acima 1 metro do buraco. 1 metro. E em cima tinha uma árvore, sombra e água fresca. Cuidado quando você diz algo para Deus e você não cumpre. Cuidado. Jó, sofrendo tudo isso aqui, irmãos, ele vai dizer algo sublime no capítulo 1. Eu vim nu para cá. Ele rasga a roupa quando o filho dele morre, os filhos morrem. Nu entrei, nu sairei. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor, como que alguém consegue falar isso? Sabe por que ele disse isso? Porque ele já tinha um nível de conhecimento de Deus. Irmãos, a igreja não foi chamada para os cultos, para ela sentir Deus. A igreja está aqui porque ela conhece, ela experimenta, ela vivencia no seu dia a dia. Então ela experimenta o que? O conhecer de Deus num culto. Um arrepio. Não, isso aí é adrenalina, é movimento. Mas quando você conhece Deus, você pisa nesse lugar assim, Deus já está na casa, Deus já está agindo, Deus está fazendo, Deus está curando, Deus está intercedendo, Deus está fazendo algo na minha vida e nesse grupo aqui, e os moveres começam a acontecer. Então eu estou pregando, tem gente chorando, eu estou pregando, tem gente sendo curada, você está entendendo isso? Eu estou pregando e tem gente já sendo tocada pelo Espírito de Deus, tem gente já dizendo assim, pastor, faz o apelo que eu não aguento mais ver sem Jesus. Porque isso é a presença dele que faz, é ele, irmãos. Essa foi a dor no físico, raspando as feridas com caco de telha. Mas em terceiro e último, as dores eram tão pesadas que seus amigos reagiram fortemente. Irmãos, não bastava só as dores ao redor, nele, mas os amigos ao chegarem começam a chorar, porque viram que o tempo, a estação das dores, elas eram reais. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofar, o Maamatita, tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Tem tempo das dores que as pessoas não vão te reconhecer. Então ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando o seu manto, esse era o costume, rasgava o manto, lançava-se ao pó, o ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. Olha aqui os 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Irmãos, o ataque ou os ataques na vida de Jó influenciaram em 5 áreas: área financeira, saúde, casamento, perda dos filhos, e depois os amigos vão começar a fazer observações, críticas, momentos negativos. Alguma coisa está acontecendo na tua vida, Jó. A mulher dele diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E todo esse capítulo 2, até o 41, você vai ver um diálogo de Jó com Deus. Jó começa a falar com Deus, e o texto vai mostrar que ele declara 16 vezes a palavra por quê. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que os meus filhos morreram? Por que o gado acabou? Por que a minha esposa está falando isso? Por que esses meus amigos estão dizendo isso agora contra mim? Por que, Senhor? 16 vezes. Irmãos, no meu coração, eu às vezes entendo Jó amaldiçoando o dia que ele nasceu, porque eram tantas perdas e tantas dores. E eu olho para tudo isso e eu posso entender que mesmo diante dos porquês de Jó, eu afirmo que Deus sabia de tudo. Deixa eu falar algo nessa noite. Você pode fazer os seus inúmeros porquês a Deus, e não tem problema. Mas você não pode esquecer que Deus sabe de tudo que você está vivendo. Tudo. Ele está sabendo. E sabe o que isso me conforta? É que Deus sabe que a Juju está lá.
é que Deus sabe que tem pessoas aqui com parentes com problemas gravíssimos, com filhos presos. Deus sabe. Então, diante dos porquês, tenha algo em mente. Deus sabe da minha dor, Deus sabe das minhas lutas, Deus sabe dos meus problemas, Deus sabe. Se Ele sabe, Ele pode a qualquer momento intervir. Senhor, se Tu quiseres me curar, Tu podes. E Jesus diz: eu quero. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, traz esse rapaz para cá. E Jesus cura aquele homem. Pedro e João estão andando agora, eles param na porta do templo chamado Formosa. Ele diz: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos, levanta e anda agora. O homem levantou e deu um salto, e entrou no templo correndo, saltando de alegria. Tempo das dores, mas o tempo da alegria também chegou. Eu olho para tudo isso, meus queridos irmãos, e eu percebo que Deus, ao dizer para Jeremias escrever no capítulo 29, 11 a 14, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês chamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E nós vamos para o final do livro de Jó. Deus não trouxe nenhuma explicação para ele, ou do porquê que ele estava vivendo tudo aquilo. Mas Deus simplesmente apareceu a Jó. Eu creio que nessa noite Deus vai se revelar a nós. Deus não tem que dar explicação nenhuma para você do que você está passando. Ele sabe. E Deus pode simplesmente dizer assim: eu cheguei. Eu aprendi uma frase uns anos atrás, que Deus nunca demora, Deus sempre chega. Foram 25 anos esperando Sara ser mãe. Mas Deus tinha dito: daqui a um ano eu vou voltar, e você vai estar segurando Isaac. Em um ano, tua vida pode mudar, tudo pode mudar em um ano. Esse é o ano da promessa de Deus sobre as nossas vidas. Em um ano, tudo pode mudar. Foi José, 13 anos, arrebentado, passou pela prova, na fornalha da rejeição, da humilhação, mas 3 anos depois estava sentado naquele lugar como governador do Egito. Irmãos, eu olho para a vida de homens como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, homens que que não se prostraram diante de Baal, das estátuas de Nabucodonosor. Elias, quando está cansado, pensa que as coisas tinham acabado, mas tinham escondido 7.000 profetas. Quando você pensa que as coisas não têm mais jeito, Deus se revela. Moisés com as ovelhinhas, pensando que estava tudo acabado, porque ele tinha assassinado o egípcio. E Deus chama ele, que o fogo daquela sarça vem e fala com ele: Moisés, Moisés, tirei a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele transforma um assassino em profeta. Deus vai se revelar a nós aqui hoje, e você vai ter uma experiência profunda com a presença do Espírito de Deus. Ele vai te renovar, e Ele pode não tirar essas dores hoje, mas Ele vai te dar consolo, graça, poder, porque você vai verbalizar como um filho maduro, como Jó verbalizou. Jó orou pelos seus amigos ainda. Eu fecho essa palavra mostrando para você que diante de tantas coisas que vivemos, a vida de Jó, ela foi prensada. Jó, ele enxerga a verdadeira esperança na estação das dores. Ele poderia declarar: Deus me esqueceu, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Mas Jó vai dizer no capítulo 42, 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os planos de Deus, irmãos, não podem ser frustrados. O propósito de Deus era levar Jó para um tempo de dores. Eu quero que você entenda isso. Deus
tem levado essa igreja a um tempo de dores. Nós, muitos dias, temos sido esmagados como a prensa, esmaga a azeitona. Mas eu posso olhar para o processo do esmagamento. E ele envolve 4 processos. Pegava-se as oliveiras e colocava na prensa. E quando aquelas azeitonas, a oliveira estava na prensa, a primeira prensada que dava, que estava ali esmagando a azeitona, o primeiro óleo que saía era o óleo mais puro. E aquele óleo mais puro era dedicado ao templo, à presença de Deus, para ungir reis e profetas, sacerdotes. O segundo processo da prensa nas oliveiras, das azeitonas, é que aquele óleo serviria para um alimento, comida. O terceiro envolvia o combustível para as lamparinas. E o quarto processo, já lá no final, quando alguém dissesse assim, não serve para mais nada, não, serviria para fazer sabão. O melhor óleo, dedicado a Deus. O segundo óleo envolvia um alimento, um remédio para as feridas. O terceiro óleo envolvia a lamparina. Você não pode andar com a lamparina apagada ou sem o azeite. Tem que ter azeite. Amém, irmãos? Então, o último é a purificação, é a limpeza, lavar. Então, nunca despreze a prensa. Eu quero chamar a equipe da ceia. E quero fechar essa palavra aqui, mostrando para você algo. Jó foi prensado, mas saiu melhor. Daquela prensa que fizeram em Jó, que Deus permitiu, Deus autorizou. Capítulo 42 vai mostrar que Deus deu 10 filhos novos para Jó. 10. Deus restituiu e deu lá os animais, as plantações, e esse homem continuou sendo o homem mais rico do Oriente. E talvez você possa dizer, mas pastor, Deus deu tudo em dobro. E os filhos? Não foi em dobro, foram sim. 10 estavam nos céus, e 10 novos estavam na terra. Porque pai que é pai, sabe onde é que o filho está. Ovelha é um bichinho, mas pessoas são projetos de Deus. Você não é uma coisa, você é um filho. E Deus não substitui um filho por outro, mas Deus abençoa todos os filhos.